Fala galerinha, beleza? Vamos continuar fazendo revisões aí do conteúdo para essa galera sair bem na prova, né? Com certeza. Vamos falar hoje sobre tabela periódica, que é um assunto extremamente importante e bastante cobrado em vários vestibulares. Então bora para a aula sem enrolação, como é o objetivo desse vídeo. Então, galerinha, você já deve ter visto esse desenho aqui, né? Que é o desenho que simboliza a tabela periódica. Todo mundo já deve ter visto alguma tabela periódica, ou em livro, ou então em alguma folha separada. Bom, essa tabela periódica existe uma história por trás dela, porque cientistas dos anos 1600 e 1700 buscaram uma organização dos elementos então conhecidos, os elementos químicos. Bom, temos alguns precursores da tabela periódica, mas a pessoa que conseguiu organizar todos esses elementos pela primeira vez foi um cara chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Foi um russo que conseguiu fazer a primeira tabela periódica no ano de 1869, numa ordem de massa atômica. Até então, os elementos da tabela periódica não tinham se descobertos sobre prótons, elétrons e nêutrons ainda. Então a única coisa que a gente podia fazer era fazer uma medição da massa desses elementos. Então por isso a primeira tabela periódica está organizada numa ordem de massa atômica. Mas essa tabela periódica aqui, como a gente conhece hoje, ela é organizada numa ordem crescente de número atômico. E quem fez isso para a gente foi um cientista chamado Henry Moseley, lá pelos anos de 1913, 1914. E essa tabela, aqui a gente já tinha um conceito melhor sobre os átomos, sobre aquela ideia de prótons, elétrons e nêutrons. A gente já tinha praticamente um conceito pré-formado sobre essas partículas subatômicas. Agora, dentro da tabela periódica, são trazidos localizações sobre períodos e famílias, organização dos elementos, nós temos aquela participação do diagrama de Linus Pauling para a localização deles, sobre a ideia de como o átomo tem em raio atômico e várias coisas determinadas dentro dessa tabela. Então vejamos comigo o seguinte: sobre a localização dos elementos na tabela periódica, você tem que lembrar daqueles subníveis energéticos, que é o S, P, D e F. Dentro desse S aqui, são chamados os metais alcalinos e alcalinos terrosos, também que a gente chama de grupo representativo. Tanto o grupo que termina em S ou em P são chamados os elementos representativos. Todas as vezes que a gente termina em D ou em F, uma distribuição eletrônica, são chamados de elementos de transição, sendo classificados os elementos que terminam em D como metais de transição e os que terminam em F como metais de transição interna, tá bom? Então todos esses elementos aqui são trazidos pela localização, que a gente consegue achar número de camadas, a gente consegue achar até propriedades. Lembrando que as famílias 1 e 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. Aqui nas famílias 13, 14 e 15, que ainda não foram denominadas, podemos chamar de família do boro, do carbono e do nitrogênio, que recebem o nome do primeiro elemento daquela família. A família 16 já foi denominada, que é chamada família dos calcogênios. Família 17 dos halogênios e aqui a família 18, que a gente conhece como os gases nobres. Todos esses elementos e essas famílias apresentam propriedades semelhantes. Por quê? Porque nós temos família 1. Todos os elementos dessa família 1 possuem algumas propriedades semelhantes. Por isso que recebe o nome de família. Vamos ver aqui a localização do sódio, número 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11. A distribuição eletrônica terminou no subnível 3s com um elétronzinho.
A quantidade de elétrons nesse subnível vai determinar o número da sua família. Então a gente vai ter aqui, ó, no grupo S, são possíveis 2 famílias. E aqui no S, a gente sabe que só cabe 2 elétrons. Então terminou em S1, família 1. Terminou em S2, família 2. Agora, tá vendo que nós terminamos na terceira camada, que a gente chama de camada de valência? Essa camada vai representar o período. Lembrando para vocês que nós temos linhas verticais e linhas horizontais. Então, o número de elétrons denomina a linha vertical e o número de períodos determina a linha horizontal. É como se fosse uma latitude e longitude para você encontrar o elemento dentro da tabela periódica. Agora, um outro elementozinho aqui, ó, o bromo, número 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Perceba que aqui ele terminou em 4p5. Então eu contaria 1, 2, 3, 4, 5. Então estaria nessa família aqui. Agora, se eu somar aqui, ó, 2 com mais 5, eu vou ter um número 7. Porque de qualquer forma, eu poderia somar isso aqui, tendo o grupo 7, estaria exatamente na família de número 17. É só a gente colocar esse 10 a mais, porque aqui no meio soma-se mais 10 famílias. E aí estaria no quarto período, ou seja, estaria na família 17 no quarto período. Ou seja, estaria mais ou menos nesse rumo aqui, esse elemento. Então você pode encontrar o elemento a partir do seu período, a partir da sua família, só pela distribuição eletrônica, saber as propriedades, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Você pode saber infinitas propriedades e características desse elemento. Beleza? Então, galerinha, como o Pavanelli acabou de explicar para você, a gente pode pensar aqui na posição dos elementos na tabela periódica, né? O sódio terminou em S1, e, na verdade 3S1, então você vai aqui, ó, primeiro, segunda, terceira linha. Ele está no terceiro período e no grupo 1, como o Pavanelli falou para você. Você vai ver na sua tabelinha periódica o sódio localizado bem aqui. O bromo, como ele tem 4 camadas, ele vai estar na quarta linha, né, linha vertical, e na 17ª coluna, como o Pavanelli falou, grupo 17. Então ele vai estar localizado bem aqui assim, ó. Pode precisar aí na sua tabela periódica. Onde que eu encontro o bromo? Procura nessa posição, você vai identificar o bromo. Bom, quando eu analiso essas características, essa localização dos elementos, existem algumas propriedades que nós podemos definir, que são as chamadas propriedades periódicas, como, por exemplo, o raio atômico e o caráter metálico. O raio de um átomo seria a distância do núcleo até o limite da eletrosfera desse átomo, mas a gente não consegue determinar exatamente onde termina a eletrosfera desse átomo. Por isso, para medir o raio, eu pego 2 átomos idênticos ligados, meço a distância de um núcleo até o núcleo do outro e divido essa distância por 2. Aí eu determino o raio de um átomo. O raio de um átomo, ele cresce para a esquerda e para baixo quando a gente analisa os elementos da tabela periódica. Ele cresce para baixo porque aumenta o número de camadas, certo? Então, se aumenta o número de camadas, lembra que o período representa o número de camadas e o período cresce aqui para baixo. Primeiro período, uma camada só. Segundo período, 2 camadas e assim por diante. Aumentando o número de camadas, a tendência é que o raio de um átomo aumente. E aumenta para baixo e para a esquerda. Por que aumenta para a esquerda? Quando você analisa o número atômico dos elementos, eles estão em ordem crescente aqui, ó. 1 é o hidrogênio, 2 é o hélio, 3 é o lítio, 4 berílio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem 11, 12 e assim por diante. Então o número atômico de um átomo, ele está crescendo para a direita. Só que quando você aumenta o número atômico de um átomo, você aumenta o número de prótons no núcleo. E aumentando o número de prótons no núcleo, ele tende a atrair os elétrons da eletrosfera com mais força e faz com que diminua o raio.
Se o número atômico cresce para a direita, o raio cresce para a esquerda. Por quê? Aumentou o número atômico, diminuiu o raio do átomo. Por isso, de maneira geral, a gente pode dizer que o raio atômico ele cresce para a esquerda e para baixo, sendo o frâncio o elemento com o maior raio atômico de todos. Quanto maior for o raio atômico de um átomo, mais distante está a camada de valência do núcleo dos prótons. E sendo assim, o átomo não atrai tanto o seu elétron e por isso ele perde o elétron com maior facilidade. Se ele perde o elétron com facilidade, a gente fala que ele tem um caráter metálico. Os elementos classificados como metais são aqueles que têm tendência de perder elétrons. E ele vai ser mais metal quanto mais para a esquerda e mais para baixo ele tiver. Entenderam? Então, propriedades que crescem para a esquerda e para baixo. O raio atômico e o caráter metálico. Agora, existem as outras propriedades, das principais, que crescem para a direita e para cima. O contrário de caráter metálico. Peraí, o que eu falei sobre caráter metálico? Tendência de perder elétron, não é isso? Qual que é o contrário? É o quanto eu atraio o elétron, eu puxo o elétron na minha direção. A tendência de ganhar o elétron de uma ligação, ela é chamada de eletronegatividade. Se o caráter metálico cresce para cá, a eletronegatividade cresce no sentido oposto. Observe isso aqui. Quando eu falo de eletronegatividade, a gente despreza os gases nobres. Os gases nobres, eles não possuem eletronegatividade porque eles são estáveis. Eles não têm tendência nem de perder, nem de ganhar elétrons. A eletronegatividade, ela cresce para a direita e para cima, mas excetua-se os gases nobres e por isso o hélio não é o elemento mais eletronegativo. O elemento mais eletronegativo é o flúor, o elemento mais atraente de elétrons. Agora, existe a afinidade eletrônica e a energia de ionização, que também cresce para a direita e para cima. A afinidade eletrônica é a tendência de um átomo isolado de ganhar elétrons. É o quanto de energia ele libera quando recebe um elétron. Se ele liberar muita energia quando ele ganha um elétron, quer dizer que ele parte para um estado mais estável. Quanto menos energético, mais estável. Então quer dizer que ele tem uma tendência muito grande de ganhar elétrons. Ela também cresce na mesma direção da eletronegatividade, mas também excetua-se os gases nobres. Gases nobres não possuem afinidade eletrônica e eletronegatividade, porque eles não têm tendência de ganhar elétrons e eles nem fazem ligação para ter eletronegatividade, já que a eletronegatividade é uma propriedade associada à ligação química. Mas, apesar deles não terem eletronegatividade e afinidade eletrônica, eles têm energia de ionização. O que é energia de ionização? É energia necessária para perder um elétron. Você jogou energia no cara, ele perde o elétron. Mas quanto mais ele atrair o elétron, quanto mais ele quer ficar com aquele elétron, mais difícil vai ser de perder o elétron. Por isso, se você pensa que os metais perdem elétron com facilidade, aqueles que estão do lado oposto aos metais, eles vão dificilmente perder elétrons. E por isso que a nossa energia de ionização cresce para a direita e para cima, assim como a afinidade eletrônica, assim como a eletronegatividade. Só que os gases nobres possuem energia de ionização, que na verdade seria uma energia de ionização extremamente elevada, já que eles já estão estáveis e eles devem ter o menor raio atômico quando comparado com elementos do mesmo período que eles. Entenderam, galera? Então, galerinha, esse conteúdo ele é extremamente importante que você tenha essa base, que você consiga resolver sua prova de primeiro ano, de terceiro ano, que normalmente onde é visto essa matéria, para você conseguir resolver coisas mais complexas dentro da química. Exato, você precisa da tabela periódica para conseguir entender ligações, para conseguir entender as interações intermoleculares, para conseguir entender as propriedades físicas dos compostos, e isso é a parte da química geral que vai interferir em todas as outras químicas. Por isso é extremamente importante. Certo? Lembrando que essa aula é um resumo. Se você está com tempo aí, vai lá nas nossas aulas de tabela periódica, assiste uma por uma, fazendo anotações
E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente está à sua disposição. É nóis.